Antigamente, eu achava que as pessoas ricas tinham algum segredo. Um conjunto de regras ocultas ou um algoritmo para o dinheiro ao qual o resto de nós não tinha acesso. Eu as imaginava sentadas em salas com poltronas de couro, fazendo ligações para contas offshore, enquanto bebiam algo antigo e caro. Eu realmente acreditava que a lacuna entre mim e elas consistia em informações que eu não tinha, ou em relacionamentos que eu nunca conseguiria. Então, passei um ano estudando o que as pessoas ricas realmente fazem com seu dinheiro. Não aquelas chamativas do Instagram, que alugam Lamborghinis para sessões de fotos, mas as verdadeiras. Aquelas que, ao longo de 20 ou 30 anos, construíram um patrimônio líquido de 7 dígitos, com salários de 5 dígitos. A higienista dental na Filadélfia com 1,2 milhão em seu plano de aposentadoria 403B. O eletricista em Cincinnati, que se aposentou aos 59 anos e havia investido o suficiente para gerar 48 mil por ano sem tocar no capital principal. O casal em Dallas com uma renda combinada de 92 mil, que silenciosamente ultrapassou a marca de 1 milhão em patrimônio líquido, enquanto seus vizinhos financiavam BMW e reformavam cozinhas com empréstimos com garantia de imóvel. O que descobri não era um segredo, era o oposto. Eram 8 coisas específicas pelas quais eles eram obcecados e que eu havia ignorado completamente durante toda a minha vida adulta. Coisas que soavam chatas quando as ouvi pela primeira vez. Coisas que não pareciam importantes. Coisas pelas quais eu havia passado reto centenas de vezes, porque não estavam embaladas de forma chamativa o suficiente para prender minha atenção por mais de 30 segundos. Essas 8 coisas são a única razão pela qual eles são ricos e eu não era. Cada uma delas é algo que você pode começar a fazer esta semana, com a renda que você já tem, na vida que você já leva. Algumas delas serão desconfortáveis porque o forçarão a olhar para hábitos dos quais você tem fugido. Uma delas pode mudar para sempre a maneira como você pensa sobre o dinheiro. Vamos começar. Seu patrimônio líquido. Essa é a métrica que as pessoas ricas acompanham com uma devoção quase religiosa. E é o número que a maioria dos americanos nunca calculou. O patrimônio líquido é simples, tudo o que você possui, menos tudo o que você deve. Some sua conta corrente, suas economias, investimentos, contas de aposentadoria e o valor de mercado da sua casa, caso possua uma. Em seguida, subtraia todas as dívidas. Saldo da hipoteca, financiamento de veículos, empréstimos estudantis, cartões de crédito, empréstimos pessoais. O número que sobrar, seja positivo ou negativo, é o seu patrimônio líquido. Esse é seu placar. Pessoas ricas verificam esse número regularmente, mensalmente, às vezes, semanalmente. Elas o conhecem da mesma forma que você conhece o nível de bateria do seu celular. A pesquisa anual de milionários da Abound Wealth revelou que seus clientes milionários acompanham seu patrimônio líquido com uma frequência esmagadora e o consideram a métrica mais importante de suas vidas financeiras. Enquanto isso, a maioria dos americanos não faz ideia de qual é o seu patrimônio líquido. Eles se concentram na renda, quanto ganham por ano, qual é o valor do seu contra-cheque. Eles comemoram aumentos e promoções como se o dinheiro se transformasse automaticamente em riqueza. Esse quase nunca é o caso. Eis porque a distinção é importante. A renda diz a você quanta água está passando pelo cano. O patrimônio líquido diz a você quanto fica no balde. Uma família que ganha $250 mil por ano e tem um patrimônio líquido de 80 mil está perdendo quase tudo o que passa. Uma família que ganha 65 mil e tem um patrimônio líquido de 400 mil está capturando uma enorme porcentagem de cada dólar que entra em sua vida e fazendo-o render juros. De acordo com dados da Empower de janeiro de 2026, o patrimônio líquido médio dos americanos na faixa dos 50 anos é de $1.364.000. Isso soa promissor até você ver a mediana, que é de apenas $180.227.
A média é puxada drasticamente para cima por um pequeno número de famílias muito ricas. A mediana, o ponto central real, diz a você que metade de todos os americanos na faixa dos 50 anos possui menos de $181 mil. São pessoas que geram renda há 30 anos, 3 décadas de contra-cheques, e a família típica acumulou menos de 2 anos de renda em riqueza total. Pessoas ricas não deixam isso acontecer porque ficam de olho no número. Elas o acompanham. Elas reagem a ele. Se o patrimônio líquido estagna, elas investigam o porquê. Se cai, elas ajustam seus gastos. Se cresce, elas aumentam sua taxa de investimento. O número direciona o comportamento. Sem o número, não há nada para direcionar. Calculei meu patrimônio líquido pela primeira vez aos 29 anos. Era de menos $11.400. Esse número me deixou fisicamente doente. Ele também mudou minha vida, porque pela primeira vez eu tinha uma medida honesta de onde eu realmente estava. Não onde meu salário dizia que eu deveria estar, mas onde eu estava. Se você nunca calculou o seu, faça isso hoje à noite. Leva 15 minutos. O desconforto dura cerca de 1 hora. A clareza dura para sempre. A lacuna entre renda e despesas. Pessoas ricas são obcecadas por essa lacuna. Nos círculos de finanças pessoais, há uma palavra para isso: a taxa de poupança. Mas taxa de poupança soa clínico e chato. Então, deixe-me descrever como isso realmente funciona na vida de alguém. A lacuna é a distância entre o que entra e o que sai. É o espaço entre o seu contra-cheque e o seu estilo de vida. É o oxigênio na sala. Quanto maior a lacuna, mais riqueza você constrói. Quanto menor a lacuna, mais você permanece exatamente onde está, independentemente de quanto ganha. O Estudo Nacional de Milionários, da Ramsey Solutions, revelou que 94% viviam consistentemente abaixo de suas posses. Deixe isso afundar. 94%. Não a maioria, não muitos. Praticamente todos eles. Eles ganhavam $1 e gastavam menos de $1. Eles recebiam um aumento e não gastavam o aumento. Eles recebiam um bônus e investiam o bônus. A lacuna era sagrada. Eles a protegiam da mesma forma que outras pessoas protegem seus planos para o fim de semana. O Bureau of Economic Analysis relata que a taxa de poupança pessoal nos IUA, no início de 2026, é de cerca de 4%. Isso significa que o americano médio guarda 4 centavos de cada dólar após os impostos. Todo o resto se foi. Gasto. Transferido para proprietários, credores, varejistas, serviços de assinatura, plataformas de entrega e concessionárias de automóveis. 4 centavos por dólar. Se você ganhou $50 mil após os impostos no ano passado, você guardou cerca de 2.000. Pessoas ricas, por outro lado, normalmente poupam e investem de 15% a 25% de sua renda, de acordo com pesquisas da Fidelity. Entre os clientes milionários da Abound Wealth, a maioria investe 25% ou mais. Com a mesma renda de $50 mil, são $12.500 por ano trabalhando para eles. A diferença entre 2.000 e 12.500, rendendo juros compostos a 8% ao longo de 30 anos, é a diferença entre cerca de $244 mil e 1,5 milhão. Mesma renda, mesma economia, mesmo mercado de ações. Resultado completamente diferente, porque uma pessoa protegeu a lacuna e a outra permitiu que o estilo de vida a consumisse. Minha amiga Tamara ganha $73 mil por ano. Ela vive com cerca de 51 mil, após impostos e contribuições para a aposentadoria. Sua lacuna é de aproximadamente 22%. Ela não se considera rica. Ela dirige um Hyundai Elantra 2018. Ela faz as unhas uma vez por mês e considera isso o seu luxo. Ela leva o almoço de casa 4 dias por semana. Seu colega Sean ganha 88 mil, vive com 85 mil
e tem uma lacuna de cerca de 3%. Sean tem um carro mais novo, sai para jantar 4 noites por semana e assina tudo. Tamara, aos 34 anos, tem $167 mil investidos. Sean tem 19 mil, mesmo escritório, mesmo andar, mesmo café na sala de descanso. Uma diferença completamente invisível na forma como eles lidam com a lacuna. O custo da dívida por dólar emprestado. Aqui, a obsessão das pessoas ricas torna-se quase clínica. Elas não apenas evitam dívidas. Elas entendem em um nível molecular o que a dívida lhes custa em custos reais e de oportunidade. Quando uma pessoa rica olha para um saldo de cartão de crédito de $5 mil, com uma taxa de juros anual de 22%, ela não vê $5 mil em dívidas. Ela vê aproximadamente $14.700 em pagamentos totais ao longo de 18 anos, se apenas os valores mínimos forem pagos. Ela também vê os $8 mil em retornos de investimento que os 9.700 em juros teriam gerado se tivessem sido investidos. Para o cérebro de uma pessoa rica, esse saldo de cartão de crédito de $5 mil custa, portanto, cerca de $23 mil. Esse é o preço real. O preço de tabela é 5 mil. O preço da destruição de riqueza é 23 mil. A dívida total das famílias dos EUA atingiu 18,8 trilhões de dólares no final de 2025, de acordo com o Federal Reserve de Nova York. Apenas os saldos de cartão de crédito ultrapassaram 1,28 trilhão. O americano médio tem cerca de 500 dólares em dívidas rotativas de cartão de crédito a uma taxa de juros anual de 22,4%. Quase metade dos titulares de cartão transfere um saldo de um mês para o outro. Pessoas ricas, por outro lado, tratam os cartões de crédito como ferramentas de transação, não como instrumentos de crédito. A pesquisa de milionários da Abound Wealth revelou que seus clientes milionários usam cartões de crédito de forma esmagadora, mas os usam da mesma forma que você usa um cartão de débito. O saldo total é pago todos os meses. Recompensas são acumuladas. Juros pagos: 0. Eles obtêm a proteção contra fraudes, o cashback, o seguro de compras e a conveniência, sem pagar um único centavo de juros. Eles transformaram o cartão de crédito de uma armadilha de dívida em uma ferramenta de riqueza ao entender um princípio que a maioria dos americanos ignora. Se você paga juros em um cartão de crédito, o cartão está usando você. Se você paga 0 juros, use e acumula recompensas, você está usando o cartão. Minha relação com as dívidas mudou no momento em que calculei o que meu financiamento de carro realmente me custava. Eu pagava $492 por mês por um veículo no valor de $26 mil a 6,5% de juros ao longo de 72 meses. Ao longo da vida do empréstimo, eu pagaria um total de cerca de $35.400. $9.400 em juros puros. Esses $9.400, se investidos a 8% ao longo de 20 anos, se transformariam em cerca de $43.800. Meu carro, que talvez valesse $4 mil quando eu terminasse de pagá-lo, estava silenciosamente me custando $43.800 em riqueza futura. Assim que você vê o dinheiro dessa forma, assim que começa a calcular o custo de oportunidade de cada dívida, sua tolerância para contrair empréstimos evapora quase da noite para o dia. Juros compostos e a matemática do tempo. Pessoas ricas não apenas sabem que os juros compostos existem, elas os sentem. Elas internalizaram a curva tão profundamente que ela influencia cada decisão financeira que tomam. É a lente através da qual avaliam tudo. O estudo de 5 anos de Tom Corley sobre os hábitos de 233 pessoas ricas revelou que 88% dos milionários dedicam pelo menos 30 minutos por dia à autoeducação, grande parte na área financeira. Eles leem sobre mercados, impostos,
estratégias de investimento e os mecanismos de construção de riqueza. Eles não apenas guardam dinheiro, eles entendem por que guardar dinheiro funciona, como a curva dos juros compostos se inclina e quais comportamentos específicos aceleram ou destroem a curva ao longo do tempo. Veja como esse entendimento se parece na prática. Uma pessoa rica de 30 anos não vê um investimento mensal de $500 como $500. Ela o vê como $1 milhão, porque fez as contas. 500 por mês com um retorno médio anual de 10% ao longo de 35 anos. São aproximadamente $1 milhão. Esses $500 não são uma despesa. São uma semente que produzirá uma floresta. Eles conseguem imaginar a floresta porque estudaram a matemática vezes suficientes para que ela se tornasse mais instintiva do que teórica. Uma pessoa sem esse entendimento vê $500 por mês como um sacrifício. $500 para coisas que não pode comprar. $500 para experiências que não pode ter. $500 de vida que está abrindo mão este mês por um benefício futuro abstrato que mal consegue imaginar. A diferença entre essas duas perspectivas, a floresta versus o sacrifício, é inteiramente determinada pela profundidade com que alguém entende os juros compostos. A matemática é simples o suficiente para que um aluno do ensino fundamental a compreenda. Com um retorno de 8%, seu dinheiro dobra aproximadamente a cada 9 anos. Se você investir $10.000 aos 25 anos, eles se tornarão 20.000 aos 34, 40, 0 aos 43, 80.000 aos 52 e 160.000 aos 61. Você contribuiu com 10.000? O mercado criou 150.000. Mas aqui está o lado brutal. Cada $10.000 que você gasta aos 25 anos, em vez de investir, não lhe custam 10.000. Custam-lhe 160.000. É isso que as pessoas ricas veem quando olham para uma etiqueta de preço. É por isso que elas dirigem carros usados e levam o almoço de casa. Elas não são mesquinhas, são educadas. Elas conseguem ler o custo de tudo em 2 moedas simultaneamente, nos dólares de hoje e nos dólares de amanhã. A maioria das pessoas só consegue ler em uma. Eficiência tributária. Esta é uma das obsessões menos discutidas e mais impactantes dos americanos ricos. Eles são implacáveis em minimizar a porcentagem de sua renda e de seus ganhos de investimento que vai para os impostos, não por meio de esquemas ilegais, mas por meio de estruturas legais que o Código Tributário prevê expressamente e que a maioria dos americanos ou desconhece ou não se dá ao trabalho de usar. Em 2026, você pode contribuir com até $24.500 para um plano 401k ou $32.500 se tiver mais de 50 anos. Cada dólar que você contribui reduz sua renda tributável nesse valor. Com um salário de $75.000 na faixa de imposto de 22%, contribuir com 10.000 para um 401k tradicional economiza $2.200 em impostos federais neste ano. Esse é um dinheiro que a Receita Federal, IRS, teria levado, mas que em vez disso permanece na sua conta rendendo juros. Ao longo de 20 anos, apenas esses $2.200 anuais em economia de impostos, investidos a 8%, crescem para cerca de $106.000. Através da eficiência tributária, marcando uma caixa em um formulário que seu empregador já fornece. Os Roth IRAs são a outra ferramenta pela qual as pessoas ricas são silenciosamente obcecadas. Você contribui com dólares após os impostos, mas o dinheiro cresce isento de impostos e é sacado isento de impostos na aposentadoria. Em 2026, você pode contribuir com até $7.500 para um Roth IRA, ou 8. 600 se tiver 50 anos ou mais. Para um portfólio que cresce para 500.000 ao longo de 30 anos, a diferença entre pagar impostos sobre os saques e sacar isento de impostos é potencialmente de mais de $100.000 em impostos economizados durante a aposentadoria. O estudo de milionários da Ramsey Solutions revelou que as 5 profissões mais comuns entre os milionários que construíram a própria riqueza
incluem engenheiros, contadores e professores. Não são pessoas com acesso a paraísos fiscais exóticos. São pessoas que usaram consistentemente o 401k, o Roth IRA e o ARA SA, Health Savings Account. As 3 contas com vantagens fiscais mais poderosas disponíveis para os americanos comuns, e as maximizaram todos os anos durante décadas. O efeito dos juros compostos do crescimento isento de impostos ao longo de uma carreira de 30 anos é impressionante. Uma pessoa rica não vê uma contribuição para a aposentadoria como dinheiro trancado. Ela a vê como dinheiro isento de impostos e colocado para trabalhar em um ambiente onde rende juros por décadas, sem ser incomodado pelo IRS. Essa mudança de perspectiva vale centenas de milhares de dólares ao longo de uma vida. Sua pontuação de crédito, Credit Score, como um ativo financeiro. A maioria das pessoas vê sua pontuação de crédito como um boletim escolar, bom ou ruim, aprovado ou reprovado. Pessoas ricas a veem como um instrumento financeiro que controla diretamente o preço que pagam por qualquer compra importante a crédito. A diferença entre uma pontuação de crédito de 680 e uma de 760 em uma hipoteca de 30 anos de $300 mil é de aproximadamente $70 mil em juros totais ao longo da vida do empréstimo. $70 mil. Mesma casa, mesmo valor do empréstimo, mesmo número de parcelas. A única variável são 3 dígitos em uma tela. Em um financiamento de carro de $30 mil, a mesma diferença na pontuação de crédito pode significar de $4.000 a $6.000 em juros adicionais ao longo do prazo do empréstimo. Pessoas ricas monitoram sua pontuação de crédito da mesma forma que atletas monitoram sua frequência cardíaca. Elas a verificam mensalmente por meio de ferramentas gratuitas. Elas mantêm a utilização do crédito abaixo de 10%. Elas nunca perdem um pagamento. Elas solicitam aumentos no limite de crédito para melhorar sua taxa de utilização sem aumentar os gastos. Elas contestam erros imediatamente. Cada um desses microcomportamentos leva menos de 5 minutos e economiza dezenas de milhares de dólares no total ao longo de uma vida de empréstimos. Eis o que a maioria das pessoas ignora sobre a pontuação de crédito. Ela não é relevante apenas quando você pega dinheiro emprestado. As seguradoras usam pontuações baseadas em crédito para definir os prêmios. Os proprietários verificam o crédito antes de aprovar contratos de aluguel. Alguns empregadores verificam relatórios de crédito durante a contratação. Uma pontuação baixa não custa apenas taxas de juros mais altas, custa-lhe acesso. Acesso a moradias melhores, acesso a prêmios de seguro mais baixos, acesso a oportunidades que se acumulam ao longo do tempo de uma forma difícil de medir, mas profundamente real. Para onde vai o tempo deles? Isso me surpreendeu mais do que qualquer outra descoberta em minha pesquisa. Pessoas ricas são obcecadas por como gastam seu tempo, com a mesma intensidade que dedicam a como gastam seu dinheiro. No estudo de Corley sobre os hábitos dos ricos, 67% das pessoas ricas assistem a menos de 1 hora de televisão por dia. Apenas 6% assistem a reality shows. Enquanto isso, 77% das pessoas vivendo na pobreza no mesmo estudo passavam mais de 1 hora por dia assistindo TV, streaming, redes sociais e outros entretenimentos passivos. Este não é um julgamento moral, é uma observação da alocação de recursos. O tempo é o único ativo do qual você não pode ganhar mais. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas não pode criar mais tempo. Pessoas ricas tratam suas horas da mesma forma que tratam seus dólares. Cada hora tem um propósito. Trata-se de ganhar, aprender, construir ou descansar conscientemente. Quase não há perda passiva. 88% das pessoas ricas no estudo leem pelo menos 30 minutos por dia. Principalmente livros de não ficção com foco em autoaperfeiçoamento, negócios ou educação financeira. Apenas esse hábito cria, ao longo de décadas, uma vantagem de conhecimento composta que influencia cada decisão financeira que tomam. Antigamente, eu chegava do trabalho, caía no sofá e rolava a tela do meu celular por 2 a 3 horas.
Não porque eu estivesse cansado, mas porque eu tinha o hábito de ser passivo à noite. Quando substituí 1 hora de rolagem por noite pela leitura sobre finanças pessoais, investimentos ou economia comportamental, a mudança foi lenta no início, mas em 6 meses eu estava tomando decisões diferentes sem tentar conscientemente. Parei com as compras por impulso porque entendia a psicologia por trás delas. Aumentei minha contribuição para a aposentadoria porque havia lido sobre juros compostos vezes suficientes para que a matemática se tornasse instintiva. Negociei meu seguro de carro pela primeira vez porque um artigo me disse que 70% das pessoas que ligam conseguem um desconto. Essa 1 hora por dia não parecia produtiva enquanto eu a fazia. Olhando para trás, foi a hora mais produtiva de todo o meu dia. As pessoas ao seu redor. Pessoas ricas são conscientemente seletivas em relação ao seu círculo social. Isso soa elitista até você entender a ciência comportamental por trás disso. Seus hábitos de consumo, seu comportamento de poupança e sua atitude financeira são fortemente influenciados pelas 5 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Se seus amigos mais próximos financiam carros novos a cada 3 anos, comer em restaurantes caros é sua atividade social padrão. E ninguém no seu círculo fala sobre investimentos. Seu comportamento financeiro refletirá esse ambiente, não porque você seja fraco, mas porque os humanos são animais sociais que se adaptam inconscientemente às normas do grupo. O estudo de milionários da Ramsey Solutions revelou que 93% dos milionários que construíram a própria riqueza atribuíram seu sucesso, em parte, a se cercarem de pessoas solidárias e com ideias semelhantes. A pesquisa de Corley confirmou isso. Pessoas ricas cultivavam ativamente relacionamentos com outras pessoas financeiramente educadas. Não exclusivamente com pessoas ricas, mas com pessoas que compartilhavam seus valores em relação ao dinheiro, adiamento de recompensas e pensamento de longo prazo. Meus gastos caíram visivelmente quando comecei a passar mais tempo com Tamara, e menos tempo no grupo de amigos que tratava cada sábado como uma competição de quem conseguia gastar mais no brunch. Isso não foi intencional no início. Eu simplesmente me sentia atraído por pessoas com as quais me sentia calmo em relação ao dinheiro, em vez de ansioso. Com o tempo, meu comportamento financeiro se adaptou ao grupo com o qual eu passava o tempo. Comecei a preparar refeições, meal prepping, porque a Tamara fazia isso. Abri um Roth IRA. Por que a Tamara mencionou o dela casualmente durante o café uma manhã? Comecei a acompanhar meu patrimônio líquido porque ela acompanhava o dela e fazia parecer uma coisa normal, em vez de obsessiva. Seu ambiente? O seu destino financeiro. Pessoas ricas sabem disso. Elas selecionam seu ambiente com o mesmo cuidado com que selecionam seu portfólio. As armadilhas financeiras específicas em sua fase atual de vida. Esta é a última obsessão, e é a que une todas as outras em um sistema coerente. Pessoas ricas não entendem o dinheiro apenas de forma abstrata. Elas entendem quais erros financeiros específicos têm maior probabilidade de cometer, com base exatamente em onde estão na vida. Nos seus 20 anos, a armadilha é a paralisia devido aos empréstimos estudantis e o fracasso em começar a investir porque os valores parecem pequenos demais para importar. Nos seus 30 anos, a armadilha é a inflação do estilo de vida, desencadeada pela ascensão profissional e pela pressão social para exibir o sucesso da classe média por meio de moradia e carros. Nos seus 40 anos, a armadilha é poupar muito pouco durante os anos de maior renda, porque as despesas com filhos, hipotecas e pais idosos consomem tudo. Nos seus 50 anos, a armadilha é investir em pânico ou assumir riscos excessivos porque você percebe que está atrasado. Nos seus 60 anos, a armadilha é tomar decisões irreversíveis em relação à previdência social, Social Security, e ao Medicare sem entender a matemática de longo prazo. Cada década traz um conjunto único de minas terrestres financeiras. Pessoas ricas estudam o mapa antes de atravessar o campo. Elas sabem quais armadilhas estão por vir antes que elas cheguem e constroem sistemas com antecedência para evitá-las. Um jovem de 32 anos que entende que o aumento gradual do padrão de vida, lifestyle creep,
É o principal destruidor de riqueza para sua faixa etária, pode se imunizar contra isso. Um homem de 54 anos que entende os limites para contribuições de recuperação, catch-up contributions, e os mecanismos de atrasar o recebimento da Previdência Social pode compensar décadas de poupança insuficiente em seus últimos anos de trabalho. O americano médio passa por essas décadas às cegas. Ele cai a toda velocidade em cada armadilha, porque ninguém lhe disse que ela estava lá. Ele financia um carro de $45 mil nos seus 30 anos, porque todo mundo também fez isso. Ele pula as contribuições de recuperação nos seus 50 anos, porque não sabia que os limites haviam mudado. Ele solicita a Previdência Social aos 62 anos porque queria o dinheiro agora, sem perceber que esperar até os 70 aumenta seu benefício mensal em cerca de 77%. A cada ano que você adia além da idade de aposentadoria integral, seu benefício da Previdência Social cresce 8%. 8% garantidos. Nenhum investimento na Terra oferece um retorno anual garantido de 8%. Mas milhões de americanos fazem a solicitação precocemente e abrem mão desse crescimento porque não entenderam a matemática. O benefício médio de aposentadoria da Previdência Social em março de 2026 é de cerca de $2.079 por mês. Isso dá aproximadamente $24.950 por ano. A família média, chefiada por alguém com 65 anos ou mais, gasta mais de 61 mil. A Previdência Social nunca foi projetada para ser toda a sua renda de aposentadoria. Ela foi projetada para substituir cerca de 40%. Os outros 60% precisam vir de algum lugar. E se você passou 40 anos ignorando as 8 coisas desta lista, não há de onde eles virem. Então, aqui está o que eu quero deixar para você. Porque tudo neste vídeo se resume a uma única verdade, que levei tempo demais para perceber. A diferença entre pessoas ricas e todas as outras não é talento, sorte ou renda. Os dados provam isso de forma esmagadora. 88% dos milionários americanos construíram a própria riqueza. Apenas 31% alcançaram uma renda média de 6 dígitos ao longo de suas carreiras. Um terço nunca ganhou $100 mil em um único ano. O milionário médio tem 61 anos e levou 32 anos para construir sua riqueza. Eles frequentaram escolas públicas, dirigiram carros usados e pareciam chatos. A diferença é a atenção. Pessoas ricas prestam atenção às 8 coisas que acabei de descrever. Elas se preocupam quase obsessivamente com seu patrimônio líquido, a lacuna entre renda e despesas, o verdadeiro custo das dívidas, a mecânica dos juros compostos, a eficiência tributária, sua pontuação de crédito, a maneira como gastam seu tempo e as armadilhas financeiras específicas em sua fase atual de vida. Estas não são 8 habilidades separadas. É uma única habilidade, vista através de 8 lentes diferentes. Essa habilidade é a educação financeira. É o entendimento de como o dinheiro realmente se move pela sua vida, onde ele vaza, onde ele se multiplica através de juros compostos e onde as decisões que você toma hoje afetam a versão de si mesmo que existirá daqui a 20 ou 30 anos. Toda pessoa rica que estudei possuía essa educação. Toda pessoa que lutava financeiramente ou não a possuía ou não a havia aplicado. As informações sempre estiveram disponíveis. As contas de aposentadoria sempre estiveram lá para serem abertas. A contrapartida do empregador sempre esteve lá para ser reivindicada. A curva de juros compostos sempre subiu para qualquer um que estivesse disposto a permanecer investido por tempo suficiente. O que faltava, quase sem exceção, era o entendimento de como tudo se conecta e, acima de tudo, quando cada peça individual era mais importante. Porque essa é a questão com o dinheiro. O passo certo na idade errada pode ser quase tão caro quanto o passo errado. Investir agressivamente aos 25 anos é brilhante. Investir agressivamente aos 62 anos, com dinheiro de que você precisará em 3 anos, é imprudente. Solicitar a aposentadoria do governo aos 62 anos faz sentido para algumas pessoas. Para outras, custa centenas de milhares em benefícios vitalícios.
Comprar uma casa aos 31 anos constrói patrimônio. Comprar uma casa cara demais aos 31 anos prende você em parcelas que sufocam seus próprios investimentos por 20 anos. E a armadilha é diferente em cada idade. A matemática é diferente em cada idade. O passo ideal é diferente em cada idade. E saber quais são esses passos antes de chegar à respectiva fase é a diferença entre Diane, que se aposenta aos 61 anos com 1,3 milhão, e Linda, que liga para ela em janeiro com a voz embargada, perguntando como vai sobreviver. Você não precisa de um salário maior. Provavelmente você já ganha o suficiente. O que você precisa é ver o mapa completo. Cada fase, cada armadilha, cada passo, antes de chegar lá. Para que quando você chegar, possa contornar a armadilha em vez de cair nela. As 8 coisas desta lista são o começo. O mapa é o que vem a seguir. Se esses insights mudaram a maneira como você olha para os dólares na sua conta bancária, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos dedicados a descobrir as verdades financeiras que a sociedade frequentemente ignora. Vamos construir juntos um futuro mais próspero. O próximo capítulo da sua liberdade financeira começa em breve.